Tuca Viegas convida. Oferecimento GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você. Olá, hoje o Tuca Viegas conversa com o diretor executivo de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Mossoró, Cleciano Rebouças. O Cleciano está à frente da pasta que está automatizando e fazendo com que a tecnologia fique cada vez mais a serviço da população. Uma série de novidades que estão desburocratizando licenciamentos ambientais, alvarás, uma série de coisas, e Mossoró está sendo pioneiro em muita coisa nova. A gente vai bater um papo com ele sobre tudo isso. Cleciano, muito obrigado pela sua presença, é um prazer para a gente, que o Tuca Viegas Convida está te recebendo. A gente sabe da correria, né? A gente estava marcando, tal, e você tinha reunião ali, tal, uma audiência aqui, então, mas conseguimos. Te agradecendo e já te perguntando o que mudou, né, com essa implementação, né, com o início do funcionamento dessa questão do alvará automático. O que isso significa em termos de mudança para as pessoas que precisam desse documento? Olha, Tuca, eu quem agradeço, né? Primeiramente, eu quem agradeço estar podendo participar deste momento, deste programa, certo? E dizer desde já que estamos sempre aptos a receber esse tipo de solicitação e atender, porque a gente entende que é uma demanda benéfica para toda a população, né? Desde uma pequena informação como algumas instruções. E verdade, eu comecei a prestar esse serviço, vamos dizer assim, a servir, né, publicamente no município no ano 2021, no início do ano passado, e a meta inicial era buscar a desburocratização dos nossos processos físicos, né, cerca de 90 processos, né, em termos de ambientais e urbanísticos, todos eram feitos de maneira presencial, existia uma burocracia já natural pelo processo já ser físico, né? Além do tempo que cada demanda, de cada atividade, de cada solicitação ela requer. E a meta inicial foi desburocratizar, e aí passou por todo esse processo de automatização, porque uma desburocratização, ela deve passar por uma automatização, porque existe a demora natural e um processo físico que sai de um setor para outro. E a gente entendeu que se a gente começar por aqui, olha, vamos automatizar os processos, automaticamente a gente ganha, a gente dá celeridade aos processos. E o alvará automático é como se fosse a cereja do bolo, certo? A gente pode falar de maneira bem dessa forma, como se fosse a cereja do bolo, por quê? Porque nós desburocratizamos, nós tornamos automatizar todos os processos, né? Só em fazer isso nós conseguimos reduzir o prazo, o tempo médio de entrega de um processo. Por exemplo, um alvará de construção, ele demorava cerca de 45 dias, né? Era uma média. E eu falo isso por experiência própria, protocolei muitos processos. Tem uns que saem um pouco antes, um pouco mais rápido, mas outros, a média que a gente tinha era essa de 30 a 45 dias. E nós, só em automatizarmos o processo, nós conseguimos chegar em uma média de 15 dias. E com o alvará automático, como eu disse, a cereja do bolo, o contribuinte, o construtor, o solicitante, ele consegue receber imediatamente o seu processo após ele submeter ao protocolo no processo digital. Então, essas nossas atividades, ela vem de encontro a uma atividade que foi lançada, né, pelo prefeito, que é o Mossoró Digital, pela Prefeitura de Mossoró, e nós conseguimos colocar as nossas atividades nessa plataforma digital. Cleciano, o alvará automático ele tem uma limitação de tamanho, né? 400 metros quadrados, é isso? Exatamente. O alvará de construção automática, ele é para residências unifamiliares, certo? Limitado a 2 pavimentos, certo? Desde que não tenha sido iniciada a construção, né? E é colocado juntamente com a documentação necessária, desde uma ficha do imóvel, os projetos, a RT,
e são colocados dois termos de responsabilidade, né, pelos profissionais que elaboraram o projeto que vai executar. E aí ele submete e automaticamente, estando dentro, ele está dizendo, ó, está de acordo com a lei que foi de 2021, salvo, não recordo agora exatamente o número da lei, mas que ela limita a esses 400 metros. E aí ela consegue, essa lei, ela consegue trazer para si cerca de 80% dos processos que são dados em termos de alvará de construção. Luciano, agora sim, por que demorava tanto? Por que né, a gente está, pô, 2022, né, isso, 2021 para cá, então, mas a gente já tem acesso à tecnologia há bastante tempo. Por que tinha essa demora toda, né? Não era simples de fazer esse processo ou não? Olha, falando pessoalmente, né, assim, a minha experiência pessoal, eu entendo que faltava dar aquele olhar, certo? Mais específico para esta diretoria, certo? Para os construtores, para o empresário que quer investir aqui no nosso município. Talvez, e aqui eu deixo aqui a minha opinião, né? Talvez o prefeito, em ser engenheiro civil, ser da área, ele já lidou, vamos dizer assim, sabe como é esse processo, ele tem a sua essência formada nisso daí. Isso contribuiu muito. Ele chegou, olha, vamos aqui é uma promessa de campanha, e eu quero que a gente coloque isso aqui em prática aqui nos 6 primeiros meses. Eu digo, oh, não, prefeito, tenha calma, vamos aqui. Não, vamos, faça um estudo aqui, e eu quero o máximo aqui em 6 meses a gente já conseguir já mostrar alguma coisa. Mas isso é uma reivindicação muito antiga, viu, Tuca? É uma reivindicação muito antiga. Eu, desde 2013, eu prestei serviço aqui na área, e sempre ouvi a reivindicação de sindicatos, de construtores, de corretores, enfim, quem participa direta ou indiretamente de uma atividade urbanística ou ambiental, ele sempre reivindicava isso. E graças a Deus, um dia iria chegar, e graças a Deus eu pude ter essa oportunidade de contribuir juntamente com a gestão que tem buscado sempre desburocratizar todos os processos, todas as atividades, enfim, existem outros projetos pela frente para isso facilitar o investidor, o construtor, quem quer construir a sua casinha ali pequenininha, ele não ter tanta dificuldade para iniciar e ser passiva de fiscalização por estar de maneira irregular. Isso aí vem em encontro para abraçar todas essas atividades. E assim, o que é bem interessante é que quando a gente fala 400 metros quadrados, é uma baita de uma casa, né? Então, você, por exemplo, nos condomínios residenciais, você tem algumas prerrogativas para construir, as casas têm no mínimo 120, 150 metros quadrados, né? Então, 400 metros quadrados num terreno, os terrenos são de 360, né? Vão até 540, dependendo dos condomínios, né? Os terrenos maiores. São os condomínios maiores também residenciais, nos condomínios fechados da cidade, que as pessoas têm procurado muito. Então, quando você fala 80%, eu acredito até que seja até mais que 80%, né, desses empreendimentos. E aí, no caso, praticamente fica um processo mais demorado, né, normal, com coisas maiores, né, de empresas, né, de novas lojas, né, porque também requer uma série de outras coisas que são necessárias para poder autorizar, né? Exatamente. Esse também foi um dos pontos que foi nos passado. Olha, com isso, com essa lei, com esse processo de desburocratização, a gente consegue dar um maior olhar, né? A gente olhar de maneira mais precisa para outros empreendimentos que tenham, de fato, um impacto local, né? E aí a gente consegue deixar o nosso setor de análise mais voltado para esses empreendimentos que, de fato, requerem por ter um impacto ambiental maior, a gente consegue ver de maneira mais precisa, né? E confesso que esses 400 metros eu fui nas discussões aqui internas, eu fui um voto vencido, porque assim, para a gente já implementar, né,
uma atividade desse tipo, né, ousado, um projeto ousado, que eu entendo dessa forma, eu disse, homem, vamos começar aqui com 120 metros, 150, a gente já consegue pegar aqui 70%, né, da desempenho, mas eu fui voto vencido, mas graças a Deus que fomos convencidos disso, que de fato está dando certo. Eu quero aqui ressaltar, deixar claro, os construtores, os engenheiros, arquitetos, eles sempre têm vindo aqui buscar, tirar dúvidas. Olha, eu estou querendo protocolar, como é? A gente sempre orienta, a gente tem um corpo técnico totalmente voltado para isso. E a gente vai desenvolvendo a plataforma, adequando, adaptando, ajeita um formulário aqui, ali. Olha, essa informação aqui está com, vamos dizer, como é que diz no linguajar de informática, está com bug, a gente aqui. Enfim, a gente, no nosso planejamento, a gente até esses 4 primeiros meses do ano, né, a gente ainda está nessa fase de implantação do sistema. E aí a gente está sempre orientando e aperfeiçoando o sistema, que ele vai ser aperfeiçoado a partir do tempo que vai passando e as dúvidas surgindo. E assim, eu estou olhando mais ou menos daqui a tua sala, estou vendo que não tem, parece que diminuiu bastante a pilha de papel que tinha em cima das mesas, né? Diminuiu bastante. A gente tinha processo que, quando a gente chegou, a gente recebeu logo uma orientação da nossa procuradoria, olha, todos os processos você tem que numerar, tem que catalogar, né? Porque infelizmente não era feito assim. E aí eu passei essa responsabilidade para os meus analistas. Olha, você só chega aqui é o despacho final, que a gente chama. Só chega esse processo aqui se ele tiver todo protocolado, o processo já carimbado, grampeado, tudo fechado, para que eu possa apreciar e deferir ou não. Aí foi uma dificuldade muito grande, né? Porque não existia esse costume e a gente passou a adotar, mas isso onerava aí pelo menos 1 ou 2 dias a mais no nosso fluxo. E graças a Deus a gente não recebe nada mais de papel aqui na nossa secretaria desde o início desse ano 2022. Se existe algum outro processo que ainda está em trâmite desde a época passada e a gente tem que finalizar dessa forma. Crescendo, um gargalo muito grande na questão dessas autorizações, desses alvarás, licenciamentos, foi a questão do ABITS. Eu lembro que a gente sempre trabalhou muito tempo continua trabalhando com o mercado imobiliário, e eu conversava com alguns construtores, algumas imobiliárias, o pessoal que estava comercializando dizia, rapaz, falta o danado do ABITS, porque o ABITS é burocrático, demora, está tudo pronto, tudo fechadinho, direitinho, mas se não saiu o ABITS, não pode ir para lá, tem que esperar isso. Como é que está agora? O ABITS também entrou nessa desburocratização? Isso, exatamente. A certidão de habites, né, a segunda etapa, né, de regularização do processo, né? Ele inicia com o alvará de construção e ele finaliza com o habites. O habites é uma certidão emitida pelo município dizendo que o imóvel está apto à moradia, né? E ele diz que o imóvel foi aprovado conforme o projeto aprovado, né? O imóvel foi executado conforme o projeto aprovado. Nós fizemos, antes do nosso processo digital de desburocratização, nós reunimos os cartórios aqui no município, a gente encaminhou ofício, e a gente entendia, porque antigamente saía uma certidão de característica e uma certidão de habites. Isso onerava os gastos, né, para quem constrói o seu imóvel ou venha a comercializar. E o que foi que a gente fez? Olha, a gente vai juntar a certidão de característica, a certidão de habites numa única certidão, onde essa certidão emitida pelo município vai sair todas as informações. E foi assim que fizemos. Hoje, o contribuinte ele recebe apenas a certidão de habites, onde nela constam as características do imóvel. O objetivo disso foi, inclusive, reduzir custos, né? Porque diminuiria uma averbação junto ao cartório. E a consequência disso, né, quando viemos para a plataforma digital, nós conseguimos colocar também, assim, com todas as atividades, a parte de habites. O prazo legal para a emissão de um habites é de 30 dias, mas eu digo com toda segurança, nós conseguimos reduzir hoje, está na faixa de 12 a 15 dias, e a gente procurar melhorar mais. O que é que a gente fez? A gente apenas colocou uma equipe a mais para fazer as nossas certidões. Hoje temos duas equipes
só para fazer visitas, uma na primeira zona, né, que é a região que a gente marca, que é do primeiro cartório, e outra da segunda zona, que é vinculada ao sexto ofício de notas. E a gente colocou isso, a gente conseguiu otimizar esse processo. Luciano, você tem ideia de mais ou menos do volume de processos que Mossoró recebe mensalmente? Se isso Tenho. aumentou agora com essas desburocratizações, porque muitas vezes o pessoal fica até meio desanimado, né? Acaba postergando um projeto, uma coisa que está imaginando, porque pô, isso demora muito, esse licenciamento demora. Outra questão também eu quero aproveitar, a questão dos licenciamentos ambientais também, que é uma parte que sempre demorou muito. Fala um pouco disso. Em relação a quantitativo, pelos processos agora serem de forma digital, a gente agora tem controle, tem dados estatísticos, a qualquer momento que a gente quiser, a gente sabe. Por exemplo, a gente tem cerca de 610 processos protocolados desde o primeiro dia do ano 2022 até agora. 610 processos no âmbito urbanístico, né? E aí envolve desde autorização, certidão de número, alvará, enfim, aquele leque de processo que o cidadão, porventura, venha solicitar nessa área urbanística. Em relação à parte ambiental, né, nós também migramos para essa plataforma digital. O prazo da ambiental ele é um pouco mais esticado, né? Que ele são de 60 dias o prazo legal para a gente dar retorno no processo. Mas eu digo com toda segurança que nós temos dado retorno muito além do que o prazo estipulado ele reza, né? E o que a gente tem buscado, inclusive participamos de reuniões, o excelentíssimo prefeito também participou, na verdade foi ele quem articulou, já junto ao IDEMA, para que a gente amplie o leque de atividades, porque o que é que acontece? O pessoal quer licenciar pelo município, mas o município ele tem a sua limitação. Por quê? Porque, infelizmente, o órgão estadual ele tem muita demanda, aquela demanda muito alta, né, que é o IDEMA, e acaba demorando um pouco mais o processo. E o pessoal sempre tem um licenciado, a gente tem aquele leque de atividades que a gente pode licenciar. O que, é que a gente pode fazer? É discutir junto com o órgão estadual, né, o CONEM, o Conselho Estadual, para que ele aumente esse leque de atividades nossas, e é isso que a gente está buscando. Cleciano, essas limitações vão a que ponto? Só para a gente entender um pouco mais, né? Até que momento isso fica a cargo só do município? Ele pode liberar um licenciamento ambiental? Isso. Existe o Conselho Estadual do Meio Ambiente, né, que é o CONEMA, ele liberou em 2009, teve outra resolução em 2011, que o município ele tem atribuição para licenciar certas atividades e ele condiciona, através desse documento, ele condiciona, o município pode licenciar, por exemplo, uma oficina até 50 metros quadrados, o município licencia. Passou disso aí, ele vai para o IDEMA. E assim, uma série de outras atividades, desde imposto de combustível, enfim, existe essa limitação que o município tem, e em cima disso daí a gente está tentando aumentar, né? A gente entende que o setor tem a competência, a capacidade técnica para aportar outras atividades. E muita gente, a gente viu que isso foi uma coisa que, em função, né, dessas necessidades, desses licenciamentos, foi uma carreira que cresceu muito, né? Abriram novas empresas para licenciamento ambiental, que isso acaba facilitando bastante o processo, né? Quando a pessoa entra com a solicitação desse licenciamento, tem que vir assinado por um técnico, né, ou por um engenheiro específico para que esse processo caminhe. Exatamente. Todas as nossas atividades, ele tem que ter um profissional técnico habilitado, né? O Sebrae, ele sempre tem, inclusive, também participado, as pessoas procuram o Sebrae para o Sebrae indica responsáveis, pessoas que trabalham na área, e a gente tem percebido que existe um aumento, né, dessas atividades voltadas a esses setores. Com essas modificações, né, essas modernizações, né, porque eu acho que um grande problema, um grande gargalo, vamos dizer assim, repetidamente, né, falando de gargalo,
do serviço público, que as pessoas comentam, a população em geral, é a burocracia, né? Que demora, né? Os trâmites e tal. Então, com essas otimizações agora, né? Com essas automações e tal, isso facilita muito, né? Então, a perspectiva é que esses processos fiquem cada vez mais ágeis, né? E facilitando porque contribui muito para a cidade, né? Para o crescimento urbano e também para o crescimento econômico, claro. Exatamente. É só para dar um exemplo aqui, um processo, uma casa, certo? O construtor ele quer construir uma casa e ela é pelo programa Casa Verde e Amarela, né? Que é o programa do governo federal. Como é que era? O contribuinte juntava a documentação física, né? Se dirigia até a secretaria, ele trazia toda essa documentação. Se faltasse uma habilitação, um documento, seja ele que for, ou ele está elegível, ele está claro, enfim, ó, o papel está amassado, ele não conseguia protocolar. E quando ele conseguia, tinha aquele prazo estipulado, né, o prazo legal de 30 dias, né? E ele recebia esse alvará. Qual era o próximo passo? Ele ir lá na Secretaria da Fazenda, Secretaria de Tributação, solicitava a isenção de ISS, né? Por ser do programa, o contribuinte ele é isento, né? E aí passava-se mais 3, 5, uma semana esperando esse documento para que ele possa habilitar para o ABIS. A gente, antes de transformar o processo para a parte digital, né, para o Mossoró Digital, nós já tínhamos evitado essa ida do contribuinte lá na Secretaria de Tributação. Pessoal, a gente consegue fazer aqui uma peça administrativa junto com a Secretaria da Fazenda, onde nós mesmos solicitamos essa isenção para o contribuinte. Quando o contribuinte solicitava ou solicita, que hoje ainda é assim, o alvará, ele já recebe o alvará e 1 ou 2 dias, no máximo, ele já recebe a isenção de ISS. Não precisa mais ele ir lá na secretaria para solicitar essa isenção de ISS. Ou seja, ele já recebe o alvará com a isenção de ISS e o imóvel já fica apto à solicitação de habeas. Essas atitudes, às vezes é uma atitude pequena, mas quando a gente junta no bolo, como diz no popular, Tuca, isso acarreta em vários dias que acaba prejudicando a quem quer construir ou quer investir na cidade de Mossoró. E não é assim que a gente tem visto o empresário, o construtor. Nós temos buscado ter eles como aliados para juntos desenvolvermos a nossa cidade. A atividade fim, né, do construtor, né, do pessoal que vai todo esse processo é desenvolver a cidade, construir a casa, botar um outro implemento para ser comercializado, né, um novo condomínio que vai surgir, um novo residencial, e não ficar nesses trâmites, né, que acabam atravancando, né, acabam atrapalhando todo esse processo. E como você falou que parece coisas pequenas, mas para quem está tentando, conseguindo, porque eu lembro muito, né, de muita gente dizendo, eu fui lá e você falou uma coisa assim que era muito claro. Não, porque estava uma rasura, uma coisa que não dava para entender direito e tive que voltar. Aí depois, de repente, você passava o prazo que você tinha limite, né? Porque lá no Minha Casa Minha Vida, né? Que agora é Minha Casa Verde e Amarela, você tem 3 meses, né? Para todo o processo dos comprovantes de renda, né? De uma série de coisas daquela pessoa que está querendo. Então, como demorava aqui, demorava ali, atravancava, aí tinha que pedir começar todo o processo todo de novo, que acaba sendo muito tempo, né? E muita gente desistia, e você estava deixando de fazer negócio, deixando de fazer a cidade crescer, deixando de desenvolver, deixando de dar oportunidade para várias outras pessoas, porque você acaba gerando uma série de empregos. Bom, o que acontecia muito, Tuca, aí eu falo com propriedade, que eu prestei serviço por um tempo para alguns construtores, o que acontecia muito é que os construtores iniciavam a construção, concluía e o alvará ainda não tinha. Ou seja, eles se prestavam no papel de pagar uma multa, né? Uma multa até de maneira, vamos dizer assim, para quem constrói em grande volume, para uma unidade eram uns R$200, mas que quando se junta aquele leque, aquela quantidade de casas, até que é uma quantia razoável. Ele pagava essa multa, né? E para poder não parar, não perder equipes. E agora a gente já tem tido esses dados estatísticos que as coisas estão invertendo. Ele está fazendo agora da maneira
correta. Por quê? Porque ele está percebendo que o poder público ele está emitindo o documento, o alvará de construção. Porque existe a diferença. Se ele iniciou uma construção e terminado ou não, ele já vai pagar uma multa e o alvará dele, ao invés de ser alvará de construção, é um alvará de regularização de construção. Por quê? Porque já foi iniciado. Não faz sentido ser o alvará de construção. Isso até para quem constrói pelo programa, ele está evitando essa multa. Viva a tecnologia para ajudar a gente para desenvolver mais, né? E para facilitar a vida das pessoas, não só que o serviço público, né, que é fundamental, que é essencial para o funcionamento, né? A gente tem excelentes profissionais do serviço público, né? Esses profissionais, eles têm que ser valorizados, né? O servidor público tem que ser mais valorizado cada vez mais, porque tá para prestar um serviço cada vez melhor para a população. E isso só vai fazer com que esse formato, né, agilize cada vez mais o processo. Eu queria agradecer a tua participação, a tua disponibilidade, né, que eu sei que é corrido aí, e colocar o Tuca Viegas Convida à disposição para o que vocês precisarem e que venham mais novidades para cada vez a gente agilizar mais esse processo, né, preservando esse meio ambiente, preservando a urbanização da cidade, né, a qualidade de vida das pessoas, que isso é fundamental, e que seja tudo ajustado com o plano diretor que está num processo todo aí para sair, né, que já está atrasado, né, já passou um tempão, que era lá de 2006, aí 2011 fizeram um ajustezinho, mas não ajustaram mesmo, mas eu estou sabendo que a coisa está andando, criaram as comissões, está funcionando, torcer para que dê tudo certo para a gente ter uma Mossoró cada vez mais desenvolvida ordenadamente. Nós que agradecemos, deixamos aqui as portas da nossa secretaria, da nossa diretoria aqui aberta, à disposição para críticas, sugestões. A gente tem buscado desenvolver todas as nossas atividades conjuntamente à população. Quem chega aqui, a gente atende, a gente não fecha as portas de maneira alguma, porque a gente tem entendido que a população ela é parceira do desenvolvimento. A gente está aqui para prestar o melhor atendimento possível. E aí, se tiver um ponto ou outro fora da curva, a gente chega aqui, a gente alinha, mas em prol unicamente de um melhor atendimento para a população. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Tuca, pelo espaço e dizer tudo isso que nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Tudo de bom, felicidades. Você que está acompanhando a gente, daqui a pouco a gente volta com mais uma entrevista aqui no Tuca Viegas Convida. Tchau. Tuca Viegas Convida. Oferecimento GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você.